Hoje é domingo de Ramos, é o domingo que antecede o julgamento, morte de Cristo Jesus e a ressurreição de Jesus, aleluia. Então, quando nós pensamos nisso, é bom ver alguma coisa que traga as imagens daquela época mais próxima possível, para que nós possamos nos colocar ali em Jerusalém, quando tudo estava acontecendo. Dê uma olhadinha nesse vídeo agora. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é tão significativa que os 4 evangelistas registram esse evento. Jesus caminhando de Jericó, que estava a uns 30 quilômetros de Jerusalém, ele está chegando ao seu destino final. É o início do fim. Jesus fala com os discípulos para buscar um jumento, e eles fazem, e quando Jesus e os discípulos chegam em Jerusalém, a multidão reage. A multidão está extasiada, dizendo, agora vai, agora o Messias prometido está chegando. A esperança do mundo chega em Jerusalém naquele dia. A cidade está lotada, é tempo de Páscoa. Judeus vinham de todas as partes do país e do exterior. E eles vinham porque queriam celebrar a Páscoa do Senhor ali no templo. Tempo especial, Jesus chega em Jerusalém, num momento muito especial na vida de todos que estavam ali. A esperança chegou. E os discípulos recebem um desafio de fé, que parecem até aqueles desafios que você rotineiramente, todo dia, tem como discípulo de Jesus. Se você abrir sua Bíblia em Lucas 19, a partir do versículo 28, você encontra esse relato. Lucas 19, a partir do versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estavam desamarrando, os seus donos perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Você já imaginou se Jesus viesse e dissesse a Ezequiel, eu quero que você vá naquele endereço, o dono ali acabou de comprar uma Mercedes 0 quilômetro, trouxe da loja ontem. Eu quero que você vá lá, você entre, ligue a Mercedes e comece a trazer para mim. Você acha que Ezequiel ia fazer isso? Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Mandou os discípulos irem adiante dele. Eu sei que tem um jumento lá, você vai pedir para desamarrar. E quando eles falam, o Senhor mandou, foi o Senhor quem pediu, aqueles proprietários abriram mão. Tamanha era a popularidade de Jesus naqueles dias, que eles acreditavam que tinha algum mover de Deus acontecendo ali. Mas eu queria que você se colocasse no lugar dos discípulos. Você iria buscar aquela BMW que está lá na agência, na concessionária, e você vai chegar para o vendedor e dizer, o Senhor me mandou levar.
Parece coisa impossível. E não é verdade que na nossa vida, no dia a dia, vira e mexe, a gente tem situações impossíveis diante de nós e nós somos desafiados a dar passos de fé? É interessante porque Jesus, lá em João 14, 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Me ama. Vamos ler juntos esse versículo? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Discípulos são sempre desafiados a dar passos de fé. Se você não quer dar passos de fé na sua vida, desista de ser cristão. Não tem como ser discípulo de Jesus e não encontrar encruzilhadas entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que abençoa e o que não abençoa. Você sempre será desafiado a sair da sua zona de conforto e fazer isso pela fé, por entender que Deus está no controle da história. Você acredita nisso? Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu espero alguma coisa e aquilo não aconteceu e não aconteceu do jeito que eu queria, mas Deus não perdeu o controle da história. Deus nunca é surpreendido pela história. Eu e você que somos. Deus é onisciente. Esse é um dos atributos de Deus. Ele conhece todas as coisas. A palavra não chegou na minha boca e tu já a conheces. Como é bom nós vivermos com essa segurança de que Deus está no controle de tudo. E ali naquele momento, Jesus entrando em Jerusalém, naquele jumentinho, você tinha profecias sendo cumpridas. Quando eles responderam: o Senhor precisa dessa BMW, eles estavam dando um passo de fé, porque eles poderiam ser acusados de roubo. Mas eles confiaram que a palavra de Jesus era verdadeira e o que cabia a eles era obedecer ao que Cristo havia mandado. Não é diferente para nós. Essa semana você vai tomar decisões com relação à sua família. Você vai fazer isso pela fé, aplicando princípios da palavra. Você vai tomar decisões na sua empresa, no seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, e você vai ser desafiado a usar princípios eternos da palavra de Deus para tomar essas decisões pela fé. Porque o discípulo, ele segue a Jesus pela fé porque existe um desejo no coração dele de honrar o seu mestre. Amém? É interessante porque a partir do versículo 35, você percebe os discípulos já com o jumentinho. Olha o que eles fazem ali. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando você vai num jogo de futebol e o seu time faz um gol, o que você faz? O que você faz? Grita, tem gente que pula, não é assim? Assim nós expressamos a nossa alegria. Quando nós vamos a uma formatura, o que aqueles formandos fazem? No final, quando acabou tudo, para expressar a alegria do momento, eles jogam aquele negócio esquisito que está na cabeça deles para cima, não é assim? Isso é cultura. O que você está vendo aqui no texto bíblico é uma manifestação cultural da Palestina daqueles dias. Quando eles estavam muito felizes e queriam honrar uma pessoa, eles balançavam aqueles galhos, eles colocavam roupa pelo caminho. Você consegue imaginar a cena, você recebendo uma pessoa e você muito alegre por receber aquela pessoa na sua casa? Você consegue se imaginar com folha de palmeira balançando na porta de casa e quando a pessoa chegar em casa você vai colocar suas roupas no caminho para ela pisar? Não faz sentido para nós. Mas naquela cultura refletia a honra. Eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias. Naquele momento em que Jesus entra em Jerusalém, montado naquele jumento, a profecia de Zacarias está sendo cumprida. Zacarias foi profeta 480 anos antes de Cristo. Veja só a profecia de Zacarias 9:9.
Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Mais de 300 profecias são cumpridas na vida de Jesus, nos 33 anos de vida que ele teve. E sabe por que Deus entregou aquelas profecias antes da chegada do Salvador? Porque ele conhecia o seu coração e o meu coração. Nosso coração tem uma tendência de ceder à incredulidade. E Deus queria que eu e você tivéssemos como confirmar a veracidade do que estava acontecendo na vida de Jesus e de como ele era o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus. No versículo 37 nos diz: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, na terra. É impressionante, porque aqueles que estavam ali ao redor de Jesus eram discípulos deles. Existia muito mais gente em Jerusalém, é por isso que quando ele é julgado, as pessoas pedem a sua crucificação. Pessoas que não conheciam quem era Jesus, que não criam nele, estavam sendo influenciadas pelos líderes religiosos. Segundo Lucas, o hino de louvor que as pessoas cantavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, é uma citação de Salmo 118, 26. Os 4 evangelhos mencionam essa citação do Salmo 118, 26. É um salmo messiânico. Você entende a reação dos religiosos? Quando eles veem aquele movimento, eles já estavam perseguindo Jesus, procurando uma desculpa, uma razão para prendê-lo. E eles agora veem toda aquela movimentação ao redor dele. E ele no jumentinho, que significava um rei que vinha em paz. E agora eles cantam um salmo messiânico. Se você olhar o versículo 39, veja a reação dos religiosos. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, repreendeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Pessoas religiosas com muita facilidade criticam o que você faz agindo pela fé. A religião delas cabe numa caixinha, o Deus delas cabe numa caixinha, e ele não pode fazer nada fora do que sempre foi feito. Mas quem é discípulo de Jesus está sempre na expectativa do mover sobrenatural de Deus na sua história. Na vida você vai encontrar muitas pessoas sempre dispostas a criticar o que você faz, como você vive. Cuidado com elas. Busque estar perto de pessoas que edifiquem a sua fé, que despertem em você o desejo de caminhar com Deus. Aqui fica muito claro como a glória desse mundo é passageira. Eu lia uma história que eu achei muito interessante e compartilho com vocês. As joias da coroa do Reino Unido estão armazenadas na Torre de Londres e vigiadas 24 horas por dia. Elas têm 3 coroas ali. A coroa da coroação, que é a coroa usada quando o indivíduo é coroado rei. A coroa do Estado, que é usada em várias situações. E a coroa do cônjuge, usada pela esposa do rei em exercício. Coroas diferentes, servindo propósitos diferentes. A ironia dessa semana chamada Santa, a ironia desse tempo de sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, é que Cristo recebeu uma coroa. Mas não foram coroas como essas de soberanos desse mundo. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, diz o Evangelho de João, eles puseram lá na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Jesus usou uma coroa. E é por isso que aquela tabuleta dizia Rei dos Judeus. Naquela tabuleta existia uma confirmação de que ele era o grande Messias esperado por todos.
quando nós celebramos a Páscoa e celebramos o fato de que o Salvador chegou, nós temos que olhar para esse Cristo crucificado com uma coroa de espinhos, que sangra e morre pelos meus pecados e pelos seus pecados, reconhecendo o fruto da compaixão divina por cada um de nós. A esperança chegou e chega com um Salvador cheio de compaixão. Se você olha o versículo 41, nós temos um relato impressionante. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse: se você compreendesse neste dia assim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, vê a cidade em festa, cheia de pessoas, quando ele é aclamado e recebido daquela maneira, como um rei que vem em paz, em cima de um jumentinho, quando pessoas usam o salmo messiânico para saudá-lo, Jesus olha para aquelas pessoas e chora. Você já teve essa experiência? De conversar com um adolescente ou com um jovem, alertando para os perigos dos caminhos que eles estavam trilhando, e parece que eles estão cegos e não veem o que vem logo adiante. E você conversa e fala e o seu coração se aperta. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você conversar com um casal e você alertar aquele casal para o precipício que eles estavam cavando diante deles, no relacionamento deles, e parece que cegos eles ouvem você, mas não ouvem. Jesus olha para Jerusalém cheia e ele chora, porque ele sabe que cedo ou tarde o ser humano, com os deuses que fez, terá de encontrar-se com o Deus que o fez. Todos nós um dia prestaremos contas a Deus. É por isso que a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para encontrar-se com o seu Deus? Essa mensagem nos alerta para a necessidade de estarmos prontos, porque não sabemos o dia nem a hora. Jesus olha para a cidade e chora. A expressão do texto no original é que Jesus não somente verteu lágrimas, mas foi tomado de um forte lamento. Jesus chorou quando Lázaro morreu, lembra? Na frente de todos que estavam ali, Jesus chorou olhando Jerusalém. Na frente de todos que estavam ali, da alegria pela chegada, de repente passamos à tristeza e ao choro, pois a cidade não compreendeu a última chance que lhe estava sendo dada. Você tem um coração compassivo como o coração de Jesus? Quando você vê as pessoas cavando o próprio buraco para cair, as pessoas tomando decisões equivocadas e prejudicando a si mesmo e às vezes outras pessoas, é com compaixão que você olha aquela pessoa ou é com um olhar de julgamento como aqueles fariseus? Eu queria desafiar você a, nessa semana de Páscoa, quando as pessoas estão mais atentas às coisas espirituais, com um olhar compassivo, você conseguir enxergar as pessoas que estão perto de você e você manifestar compaixão de Deus para essas pessoas. É possível? É um desafio razoável para a semana de Páscoa? Talvez você vá fazer isso com uma mensagem, com uma visita, talvez um bolo que você vai fazer ou comprar, talvez alguns biscoitos, talvez apenas um abraço que você pode dar a alguém. Eu li uma história que eu achei muito interessante. Eu gosto de ler histórias. Uma moça trabalhava num brechó, um lugar onde se vendia roupas usadas, e aquela moça tinha um coração muito compassivo. Ela enxergava as pessoas e estava sempre tentando abençoar as pessoas ao seu redor. E, de repente, entra uma senhora obesa, mas muito obesa. E ela começa a mexer nas araras, ali nos cabides, procurando alguma coisa. E aquela moça disse que ficou com o coração apertado, que ela disse: não tem nada do tamanho dela. Essa senhora vai se frustrar.
E a senhora continuou procurando, até que finalmente ela chega perto da moça e diz: parece que não tem nada do meu tamanho. E aquela moça, com aquele coração compassivo, naquele momento faz aquela oração relâmpago para Deus, e o testemunho dela, ela diz: e Deus me deu uma ideia. Quando eu vi, eu estava com os braços abertos, e eu disse para aquela senhora: quem disse que não tem nada do seu tamanho? Olha o tamanho do meu abraço. E ela abraçou aquela senhora, que ainda com o corpo enrijecido, no primeiro momento recebeu o abraço, mas logo depois se deixou acolher, se permitiu ser amada. E aquela senhora começa a chorar, e ela disse: eu não encontrei o que eu vim procurar, mas eu encontrei muito mais do que eu procurava. Nessa Páscoa, você quer ser o abraço que alguém precisa, de conforto, de alento? Tantos perderam seus queridos nesses 2 últimos anos. E nessa Páscoa, quando a família reunir-se na mesa, o coração vai doer. Chegue perto dessa pessoa e dê um abraço, cheio de compaixão. Quem sabe você não vai estar perto dessa pessoa, mas você sabe que ela precisa receber carinho, amor e a afirmação de alguém que se importa. Faça isso. Aproveite essa semana de Páscoa para ser bênção na vida de alguém. Você conhece alguém angustiado, solitário? Talvez você seja um angustiado e solitário, chorando. Jesus sabe o que você está passando. Ele nunca é surpreendido pela história. Você está chorando? Jesus chora por você. Jesus chora com você. Eu li um texto do Max Lucado, lindo demais, e eu queria compartilhar com vocês agora. Leve as suas ansiedades à cruz. A próxima vez que você estiver preocupado com sua saúde, sua casa, finanças, faça uma viagem mental subindo a colina do Calvário e passe o seu dedo na ponta da lança. Balance um cravo na palma da sua mão. Leia a placa de madeira escrita em sua própria língua. E enquanto fizer isso, toque a terra veludosa, molhada com o sangue de Deus, sangue que Ele verteu por você, a placa que Ele deixou por você, os cravos que Ele sentiu por você. Ele fez tudo isso para você. Sabendo disso, sabendo tudo o que Ele fez por você, será que Ele não cuidará de você agora? Ah, que tranquilidade de celebrar a Páscoa, sabendo que Ele trabalha por mim, Ele está do meu lado, Ele me ama de forma incondicional. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 9, 32, 34, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse Cristo compassivo, nesse momento, sente a dor do seu coração e intercede por você. Amém? Ah, que coisa boa! Viver as lutas da vida com essa segurança. Que privilégio! Poder levar essa mensagem da compaixão de Deus para as pessoas que estão perto de mim. Jesus conhecia o caráter daqueles que estavam em Jerusalém, sua crueldade, hipocrisia, obstinação, luta contra a verdade. Jesus chora por cada um deles. Nós estamos equivocados se nós achamos que Jesus se compadece apenas das pessoas boazinhas. Jesus se compadece daquele que permanece na sua maldade e do arrependido que ouve a sua voz e o segue. Aleluia! O nome disso é graça, favor imerecido. Quando nós percebemos isso, aquele que é o enviado de Deus, o Messias, que vem como servo sofredor, chora ao ver a dureza do coração das pessoas. Nós vemos aqui a manifestação da dupla natureza de Jesus.
Jesus era 100% homem, 100% Deus. Deu tilt aqui na tua cabeça? Tem que dar, senão você não está entendendo. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele derrama lágrimas como homem. Na situação que ele havia predito, como Deus. E assim que ele olha você e as situações que você vive a cada dia. As lágrimas de Jesus são as lágrimas de Deus quando vê a dor e o sofrimento desnecessário em que se envolvem os homens e mulheres na sua insensata rebelião contra a sua vontade. Esse Cristo é que nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A tradução mais antiga diz: eu vos aliviarei. Você precisa de alívio hoje? Descanso na sua alma? Você pode fechar seus olhos? Você conhece esse Jesus? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Se você ainda não fez isso, eu queria convidar você a fazer uma oração muito simples. Simplesmente dizendo: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, pecadora, eu te peço perdão, coloco minha vida nas suas mãos, eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão bem alto, eu gostaria de saber. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Já vi ali no canto, aqui, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Lá atrás, já vi, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Bem alto. Mais alguém? Eu queria apresentar um desafio hoje para você. Você vai viver essa semana olhando as pessoas ao redor e dizendo: Deus, quem deve receber a minha compaixão como uma expressão do teu amor? Quem pode experimentar isso através da minha vida? Se você está tomando uma decisão hoje, de durante essa semana demonstrar compaixão para alguma pessoa, em alguma situação, eu vou convidar você a colocar-se de joelhos. Com esse gesto você vai dizer: Deus, eu quero ter um olhar compassivo, eu quero amar as pessoas com o teu amor. Coloque-se de joelhos onde você está. Com esse gesto você está dizendo: Deus falou comigo e eu estou respondendo ao que eu ouvi de Deus. Se você tomou uma decisão ao lado de Jesus, faça isso também. Coloque-se de joelhos onde você está e nós vamos orar por você. Tempo especial. Semana de Páscoa é uma semana especial. As pessoas estarão com o coração mais aberto para ouvir a voz de Deus. Tempo para você compartilhar com essas pessoas a compaixão, o amor que Deus tem por elas. Muitos estão de joelhos já. Talvez você, lá no começo do culto, quando eu falei sobre o milagre da Páscoa, você disse: eu tenho um pedido, que eu quero um milagre nessa Páscoa. Coloque-se de joelhos agora, dizendo: Deus, eu tenho um pedido, eu tenho um milagre. Eu vou colocar lá um quadro, mas o Senhor sabe qual é o milagre que eu preciso, Deus. E Deus, com um olhar compassivo, Ele vai abraçar você e conduzir você até que você veja esse milagre. Coloque-se de joelhos, dizendo: Deus, eu consagro a minha vida ao Senhor. E eu vivo com a expectativa do mover sobrenatural do Senhor na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha cidade. Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a decisão de cada um dos teus servos, das tuas servas presentes aqui. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus compassivo. E nesse momento eu peço que o Senhor abrace cada um desses irmãos e irmãs que estão de joelhos, dizendo: eu preciso de um milagre. Ó Deus, que o teu Espírito Santo os capacite a mover-se sobre a tua orientação e a esperar o mover sobrenatural do Senhor, fazendo com que o milagre aconteça. Ó Deus, oramos por aquelas pessoas que serão tocadas pelo teu amor
através de gestos, atos de bondade que nós faremos essa semana. Ó Deus, nós queremos abençoar pessoas com o Teu amor. Oramos por aqueles que confessaram Jesus. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. E permita que nós, como igreja, possamos ser bênção na vida deles. Ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor. E queremos celebrar essa semana que antecede a morte e a ressurreição de Jesus, na dependência do Senhor e buscando cada dia mais andar com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.